Que ótimo. Aqui em Ribeirão tá um tempinho de chuva, achei que fosse chover, não virou, não choveu. É. Vai chover, Ah, não. Deixa eu tirar a máscara senão depois tem que tirar e vocês me ouvem certinho. aham. Então, achei que aqui fosse chover, fez um tempão, acho que tá desde ontem. Tá, então, parecia que ia chover aqui também hoje, mas não choveu, não. Não, não virou. É Todo mundo, verdade. mas graças a Deus, né? Pelo menos tá menos calor. É, refrescou mais um pouco, né? Vamos aguardar só uns 2 minutinhos para o pessoal ir chegando, tá? Enquanto isso, eu Ah, vou tá. terminando as coisas. Eu vim aqui pra baixo. Boa tarde, Opa, boa Ó, tarde. Tudo bom? riqueza. E aí, tudo certo? Olá. Pessoal, já, Oi. já lembrando para aqueles que ainda não se inscreveram, não se esqueça de inscrever, tá? E aqui no bate-papo, conforme nas outras aulas, sempre o nome completo. Então, literalmente, todo o seu nome e a unidade que você estuda aqui no bate-papo. Aí, eu já vi que tem um pessoal aqui já mandando, ó, muito bom. Vamos esperando, o pessoal está chegando. Ótimo. Peraí, já tô indo, Bruno. Vai, Matias, né? Não tá, né? Pode pegar uma vasilha. Não quero como nada no sofá, sem coisa. Boa noite, boa noite. Boa noite. noite. Tá gravando. Olha o nosso companheiro. Aqui de novo. Passa Presente. rápido. Esse aqui vai receber o certificado 100% de presença. Vai. Eu também quero meu certificado 100% de presença, hein? Aí sim, hein? Pode Sou a deixar. cara, eu sou a cara da riqueza. Gravando. Eu também. Aí, Deus então, tá vendo, né? show de Mas eu não bola. perco uma aula. Pode deixar. Então, aí sim. Então, pode ter certeza que você vai ganhar. Que Deus te ouça Tá se inscrevendo expansivamente. certinho? Eu já, Amém. todas as aulas, me inscrevo antes, depois, durante. Então, tá beleza. Bom, pessoal, vamos então dar início. Novamente e oficialmente, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado aí pela presença de vocês, né? Para aqueles que já chegaram. Novamente é um prazer estar aqui com vocês, tá? E hoje a gente vai discutir uma questão, uma temática muito importante e que é bastante vivenciada, acho que na vida de quase todo mundo. Se você não tem, provavelmente você conhece alguém que tenha, né, o que passe por essa situação, por essas situações que a gente vai falar hoje, tá? Então, me apresentando, para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Lucas, tá? Sou o professor Lucas, sou o professor responsável pelo workshop de cuidador, tá? O que é esse workshop? Por que workshop? Ei, na hora que você vir, traz meu óculos. O pessoal tem que desligar o som, senão a gente não entende o professor. Isso mesmo, pede pro povo desligar, o povo fica conversando. Por favor, quem está com o som ligado, aberto, fecha por favor. Desativa o meu, por favor, que eu não estou conseguindo entrar na tela. Espera aí que a gente vai desativar. Pode Tá, deixar. obrigada. Eu não estou conseguindo nem ver a aula, só as carinhas sem foto. Imagina.
Aí, obrigado. Então, o workshop, como vocês já sabem, né? Vai acontecer nesses próximos meses. Especificamente em agosto, a gente vai ter 8 aulas. 2 por semana, sempre terça e quinta, das 17h40 às 19 horas, tá? Terça e quinta, 17h40 às 19 horas. Alguns temas já foram abordados, essa é a nossa 5ª aula. Que ótimo, né? A gente já chegou na metade do mês de agosto, graças a Deus. Então, já vimos 4 aulas, 4 temas também muito importantes e que são vistos, encontrados aí, né? Sendo na nossa atuação ou na nossa família, mas a gente sempre encontra, né? Esse tipo de temas que foram abordados. Wellington, tá dando interferência, não tá dando. E aí hoje a gente vai falar de pressão alta, pressão baixa. Professor, nós não estamos escutando, está cortando. Obrigado pelo retorno. O programa que a gente vai trabalhar o mês de agosto, tá bom? Perfeito. Vocês conseguem ver aqui a tela? Não, tá aparecendo você. Deixa eu... Essa pegadinha com a gente. Agora sim? Melhorou? Estou vendo você, Valdirene, ou moto G7. Deixa eu tentar de novo. Tem duas Valdirene, que é eu nem a outra. Agora vi o calendário. Obrigada. Ótimo. Perfeito. Então, aqui está o cronograma do mês de agosto. Aí eu vou passar rapidamente, tá? Nos temas que já foram abordados e os que a gente vai abordar ainda. Aula 1. Tinha o título, né? A gente tratou de como lidar com pacientes agressivos em diversas situações. Sumiu sua voz de novo. Você está falando alguma coisa? Sumiu sua voz, professor. Vamos ver se vai melhorar. Melhorou? Melhorou? Lucas. Oi, estão me ouvindo? É a Pamela. É porque às vezes está sumindo o seu som e a sua imagem. Nossa, agora voltou, mas você está falando, de repente some. Oi, Pamela, obrigado. Vamos ver se vai melhorar aqui. Eu troquei a rede. Tá bom? Imagina. Obrigado, valeu. Imagina, imagina. Prazer. Tá aqui de novo com você. Bom, gente, então vamos lá. Não tem como aumentar isso aqui, Bruno? Pronto. Todos agora me ouvem certinho? Sim. Excelente. Aula 5, que é a nossa aula de hoje. Tem o título seguinte: o que fazer quando o paciente cuidado apresentar pressão arterial baixa e alta? Quais os cuidados? Será que o cuidador consegue atuar em pressão alta, pressão baixa? Será que ele consegue ajudar, né, o paciente de alguma forma ou algum familiar? A gente vai ver nessa aula. Aula 6, quinta-feira próxima agora, dia 20. Porque muitas vezes você não é contratado como cuidador, mesmo tendo a formação. Aula 7, como conduzir corretamente a cadeira de rodas. E aula 8, que é a nossa última aula do mês de agosto, do dia 27, né, desse mês,
técnicas e exercícios que proporcionam o bem-estar ao idoso. Todo mundo agora melhorou? Todo mundo consegue me ouvir certinho? Tá tudo certo, pelo menos para mim tá ótimo. Perfeito, obrigado. Bom, então, gente, para aqueles que ainda não fizeram inscrição, não se esqueçam de fazer inscrição. Também coloquem o nome completo e a unidade que vocês estudam aqui no bate-papo. Como a gente faz toda vez, né, toda aula, eu vou colocar aqui na minha tela o passo a passo para vocês colocarem o nome aqui no bate-papo. Talvez você não saiba, não tem problema, a gente vai facilitar, vai colocar aqui certinho para você, e aí eu vou te dar um minutinho, e aí você preenche, né, coloca seu nome, a unidade e tudo mais. Aí, estão vendo aqui a minha apresentação? Ótimo. Olha, aqui está o passo a passo, tá? Para você colocar aí o seu nome completo. É importante que seja completo, tá, gente? Ainda tem, a gente ainda está recebendo alguns nomes aí pela metade. Então, por exemplo, só o primeiro nome, só o primeiro e o segundo, e às vezes isso dificulta aqui a hora que a gente vai computar a sua presença, tá? Não coloque só o primeiro nome e só a escola, porque pode ser que tenha outras pessoas com o mesmo nome que o seu. Então, o procedimento correto e padrão é nome completo e a unidade, tá? Então, ó, tá aqui o passo a passo, imagens, e também tá escrito aqui embaixo para você, como você faz aqui certinho. Aqui, o número do CRA, que é o pessoal de apoio, tá? Referente aí à sua unidade de estudo. Então, se você é de Franca, tem um número aí que você pode mandar a mensagem para ele e pedir ajuda para se inscrever, ajuda para poder computar a sua presença, para falar que você estava na aula e tudo mais. Então, anota o número aí referente à sua unidade, tá? E se você tiver dificuldade em colocar o seu nome aqui no bate-papo, a unidade, é só mandar uma mensagem aqui para esse número, e aí o pessoal te ajuda prontamente. Esperar mais um minutinho, e aí a gente já dá continuidade. Então, aqui é o número, e aqui é o passo a passo. Bom, show de bola. Vamos então para a aula, né? O que foi abordado, gente, na aula passada? Não sei se vocês se lembram. Alguém se lembra o que a gente falou na aula passada? Qual foi o tema? O banho na boneca Severina. Oi? O banho na boneca Severina. Não, o da Severina foi na aula 3. A aula 4, mas realmente teve o banho na Severina. Foi sobre... A 4 foi sobre queimaduras. Perfeito, muito bom. Isso aí. Desculpa, eu confundi. Fica tranquila, tá tudo certo. Exatamente. Na aula 4, a gente tratou sobre os primeiros socorros em caso de queimaduras. O que a gente viu? Existem 3 tipos de queimadura, né? Queimadura térmica, química e por eletricidade ou elétrica, tá? E a gente viu também que esses tipos, né, de queimaduras, quando a gente fala em profundidade, podem se dar de 3 formas. Então, tem a queimadura de primeiro grau, que é a que atinge só a epiderme, né, a primeira camada da nossa pele. A de segundo, a epiderme, que é essa que a gente vê, mais a derme, que é a segunda camada. E a queimadura de terceiro grau, que é a mais agressiva, mais violenta, enfim, mais prejudicial, que é a que queima todas as camadas e pode até chegar mesmo né, nos nossos ossos, causar necrose, enfim, e tudo mais, que é a morte de tecido, né, necrose e tudo mais.
E a gente viu como é possível, né, a gente prestar os primeiros socorros para uma pessoa que tenha eventualmente aí se queimado. Então, a gente deu alguns exemplos. Assim, a aula foi muito rica, muito legal. A gente teve participação, né, o pessoal contando, relatando alguns casos aí da família. Se eu não me engano, a Esmeralda compartilhou do marido dela, né, que sofreu um acidente lá e tudo mais. Então, assim, foi muito legal. Se você não viu, em breve a gente vai colocar no YouTube para que você possa ter acesso. E aí você vai poder assistir e ver como você pode prestar os primeiros socorros e ajudar alguém que tenha se queimado, né, aí pertinho de você, tá bom? É sempre válido dizer, são os primeiros socorros, né? Até porque já existem profissionais que têm mais habilidade, capacidade, né? E às vezes até mais experiência que a gente para poder intervir mesmo, para fazer curativo, enfim, se tiver que limpar a ferida, enfim, tem profissionais específicos para isso. O que cabe a nós? Lembra, a gente falou dos 3 Cs? Checar o ambiente, chama ajuda, informando sempre onde aconteceu o acidente, enfim, o que você observou, né? O que, ou seja, a vítima provavelmente se acidentou com choque elétrico próximo ao, sei lá, ao Big, ao novo shopping em Ribeirão Preto. Então, e o último C, que é o cuidar. Então, eu checo, chamo ajuda e cuido da pessoa até que esse socorro, essa assistência médica chegue até mim e aí sim possa cuidar efetivamente do paciente. Tá? Aí, agora, a gente vai tratar especificamente da nossa aula de hoje, que é, como eu falei, pressão alta, pressão baixa, né? Quais são os cuidados que a gente pode ter em relação a um paciente que tenha esse tipo de situação. Tá. Todo mundo me ouvindo, né? Ótimo. Vamos lá, então. Aí, antes de tudo, como sempre, a gente costuma passar para lembrar vocês, a gente vai passar o videozinho, o vídeo chamada que a gente colocou, né? Que a gente colocou aqui, para que vocês observem a situação e aí vocês observem aí e falem se está correto ou não. No decorrer da aula, é lógico, a gente vai tratar certinho, vai falar de como deveria ser, ou se está correto ou não, a gente vai tratar mais detalhadamente. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos aí. Vai. Deixa eu... Vocês conseguem ver a minha tela aqui? A tela do vídeo ou não? Alguém consegue me ajudar, por favor? Não. Não? Tá. Não. Beleza. Eu tô vendo. Vídeo? Tem uma tela, Sim. mas não é um vídeo. É uma tela escura. Tá na tela do seu WhatsApp, Lucas. Ah, não. Então não. Espera aí que é que o Zoom ele gosta de pregar a peça, viu? Espera aí que eu vou lá. Deixa eu ver aqui. Calma aí que ele vai... Aí, agora sim. Agora sim, né? Agora dá para ver. Ótimo. Perfeito. Ó, percebam, olha, desculpem a palavra, é a pachorra que o cuidador falou pro paciente. Vejam que situação. E às vezes pode até parecer para vocês esdrúxulo, ou não, isso aí acho que não aconteceria, mas pode acontecer sim, tá? Tem algumas pessoas, alguns colegas de trabalho, né, que às vezes dão esse tipo de orientação assim completamente erradas, né, errôneas. E a gente tem que tomar cuidado também para não fazer parte desse grupo aí, tá? Vamos lá. E aí, Carlão, foi lá no cardiologista, o que ele falou? Qual foi a asneira que ele inventou dessa vez? Ele falou assim que eu tô fumando, eu tenho que parar de fumar, eu tenho que parar de beber, eu tenho que fazer exercício físico.
Tem que fazer um monte de coisa, falou que para melhorar minha saúde. Não vai na aula desse cara, não. Qual que é o problema do senhor? Não é pressão alta? Então, o que tem a ver pressão alta com fumar, tomar um golinho, tomar uma manzinha? Você ficar em casa tranquilão, parado no dia, não tem nada a ver. Ó, o senhor toma remédio? Então já era. Remédio é assim também, às vezes. Não precisa ficar com essa noia, não. Imagina, o problema é pressão alta, então é só tomar remédio. Se esquecer, não tem problema, toca o barco, não para não. Fica tranquilo aí, isso é tudo às vezes. Não faz exercício, não precisa parar de beber, de fumar, não. Fica tranquilo, toca a vida do senhor, toma um remédio só e tá bom. Pode continuar gordinho. Não tem problema, não, isso é bobeira. Esse cara é esse, né? Não dá bola pra esse cara. Mas o remédio eu já tomo mais ou menos, né? Não, tá bom então. Tá bom. Vocês viram aí que situação? O idoso aqui, né? Meu sogro, tá? Esse cuidador é um zero à esquerda, né, professor? Sim, um completo. Completamente um zero à esquerda. Brincadeira, hein? Brincadeira. Tranquilo. Ó, reparem a folga dele. Pezão no sofá, de meinha, tossiu, tirou a máscara, colocou a... Olha só, vejam. Eu sei, lógico, que esse não é o foco dessa aula em si, né? Mas vejam, olha só o comportamento dele, né? E não bastasse como ele se comporta, como ele se porta, no ambiente de trabalho, ainda teve a audácia de falar esse tipo de coisa pro paciente, que no caso é meu sogro. Então, o paciente está falando assim, eu fui no cardiologista e ele me recomendou algumas coisas, e aí ele, não, imagina, é só tomar remédio, tá bom, se esquecer tá tudo certo, pode continuar bebendo, continua fumando e tudo mais. Deixa eu continuar aqui, que já está terminando o vídeo. Tranquilo. E aí, pessoal, tudo certo? Professor Lucas aqui. E aí, será que esse cuidador fez correto? Será que essas recomendações, orientações que ele deu para o paciente estão corretas? Será que realmente um paciente que tem pressão alta, né, ou hipertensão, pode só tomar remédio, está tudo bem, não precisa fazer exercício, não precisa parar de beber, pode continuar sedentário, enfim, e tudo mais? Ficou com dúvida? Quer saber quais são as respostas? Eu te falo. Aí, agora chegou o grande dia. E aí, o que vocês acham? Cara, alguém se habilita aí a falar será que ele fez da forma correta? Será que ele errou? Alguém se habilita? Ele errou. Principalmente no caso do exercício, né? É fundamental, né? Eu, no caso, eu faço, porque a minha é baixa. E o médico me recomendou que eu procurasse fazer algum exercício. Sim. E, nossa, agora é normal, não preciso tomar remédio, né? E só o exercício, assim, minha pressão é ótima agora, não tá baixa mais. Que excelente. A gente vai ver Obrigado, tá? Pela sua participação, é exatamente isso. O que a gente vai ver é que o tratamento, assim como muitas, né? Acho que como muitas doenças, não quase todas, basicamente é o casamento dos medicamentos com as atitudes positivas, as atitudes adequadas do paciente. Então, só tomar o remédio funciona? Olha, ajuda um pouco, mas não é só isso não. Tá bem longe de ser só isso. Obrigado, viu? Aí a gente vai contar um pouquinho mais. No vídeo, foi retratado pressão arterial aí alta. Então, foi hipertensão. Só que a aula vai falar também de hipotensão. Então, como no caso da nossa amiga aqui que compartilhou com a gente agora, no caso dela a pressão é baixa. Né? Era pressão baixa, agora se regularizou. Então, tem esses dois casos. A gente vai falar por vez. Primeiro a gente fala de hipertensão e depois a gente fala de hipotensão. Tá? Hoje a gente vai fazer diferente. Toda aula eu gravo um vídeo resposta, um vídeo solução. Hoje a gente vai fazer diferente. A gente vai... Eu trabalho mais. Não sei se eu posso chamar assim. A gente vai inaugurar o quadro Faça Comigo, que foi basicamente o que a gente fez aquele dia da cadeira de rodas, que a nossa colega pegou a filha, né, e passou da cama para a cadeira e vice-versa. Então, hoje vai ser o Faça Comigo. Vai acontecer em 2 momentos. Prestem atenção. No momento 1,
a gente vai precisar de um voluntário, de uma voluntária, a gente vai fazer um teatro aqui ao vivo no improviso, tá? Eu vou ser o neto do Carlão, que é o cara do vídeo, que é o meu sogro, né? Eu vou ser o neto dele, e aí eu vou querer saber de um cuidador, de uma cuidadora, algumas medidas que podem ser tomadas, tá? E na hora eu vou explicar melhor. Então, ó, vou precisar de dois voluntários ou duas voluntárias. Na primeira parte, alguém para fazer comigo, é rápido, é lance rápido, porque a gente não tem muito tempo. E na segunda parte vai ser em relação à pressão baixa, tá? Então, vai ser tranquilo. Nessa segunda parte, da pressão baixa, essa pessoa voluntária vai precisar de ter mais alguém com ela, tá? Fica tranquilo, a pessoa não precisa saber de nada, enfim, é tranquilo, é só você chamar alguém para poder fazer com você, para poder participar da nossa dinâmica. Mas é coisa simples, é só o que fazer quando, por exemplo, uma pessoa desmaia, quando tem uma pressão baixa e tudo mais, tá? Então, anotem aí, tá? Quem tem interesse em ser voluntário, em brincar com a gente, em participar da dinâmica, presta bastante atenção na aula, tá bom? Vamos lá, então. Para aqueles que ainda não se inscreveram, não colocaram o nome no bate-papo, por favor, façam o quanto antes, tá? Bom, se tem pressão alta... Professor, Oi? eu não consigo, meu nome é Rosália, eu não consegui colocar o meu nome na tela, eu acho que eu não sei mexer direito. Você não conseguiu? Você Não. é de que cidade, Rosália? Ribeirão Preto, do SEBRAC do Centro. Ó, combinado. Eu já entrei em contato aqui com o nosso RA e ele já pegou o seu nome, tá bom? Tá, obrigada. Obrigado. Que isso, imagina. Vamos lá então, galera. Vamos nós. Se tem pressão alta, se tem pressão baixa, deve ter uma pressão normal. Faz sentido? Exatamente. Existe uma pressão normal. Professor, nossa, agora eu fiquei confuso. Eu sei o que é pressão alta, eu acho que eu sei o que é pressão baixa, mas pressão normal, como assim? Gente, basicamente, né, de uma forma simples, pressão normal é a menor pressão capaz de fazer com que o sangue circule com força suficiente para nutrir os tecidos. Nossa, muito confuso, professor. Falou grego para mim. Não tem problema. Olha só, hoje eu tô aqui com mais uma companheira hoje aqui conosco. Olha só quem está aqui. A nossa amiga aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês como que funciona essa questão da pressão normal. Lógico, de uma forma simples, tá? Então aqui, galera, ó. Pressão, como eu já falei, né? Pressão normal é a menor pressão capaz... Deixa eu só tirar aqui um momentinho. Aí, perfeito. Ó, é a menor pressão capaz de fazer com que o sangue circule com força suficiente. Então, nós temos sangue... Eu vou virar assim de lado, mas vocês vão entender. A gente tem sangue da cabeça até nos pés. Faz sentido? Então, o que é essa pressão normal? Essa pressão que eu falei que a pressão é a menor pressão que a gente precisa. É para que eu tenha sangue chegando nos meus tecidos, ou seja, em todos os meus órgãos, enfim, em todo o meu corpo. Então, é a menor pressão que eu consiga, né, que o sangue consiga chegar desde a cabeça até lá, né, nos pés, tá? Então, é simples. Essa é a pressão normal. Fica aqui que logo a gente vai conversar de novo. Bom, pressão normal. Beleza. Professor, qual que é o número? Eu sei que pressão alta, eu já vi falar que pressão alta é 14/9 e tal. E essa pressão normal, qual seria? Acho que, não sei se vocês já ouviram, né, falar da famosa 12/8 ou 11/7, tá? Então, depende muito, varia de indivíduo para indivíduo, mas normalmente é 12/8, tá? Só que, é lógico, essa é a normal, mas nem sempre a pressão fica normal. A pressão aumenta ou baixa, né?
E aí, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês. Será que, olha só, presta atenção na pergunta, hein? Cuidado para não serem precipitados. Será que toda vez que a pressão sobe, o que eu vou lá e afiro a pressão está alta, será que toda vez que isso acontecer, significa que eu sou uma pessoa hipertensa? Alguém se arrisca? Não significa isso, porque pode ser momentâneo, só um lapso, não é isso? Perfeito. Quem falou? De situação. A Ana. Oi, Ana. Tudo bom? Exatamente. Perfeito. Porque pode ser assim, tipo assim, eu fiquei nervosa rapidamente assim, foi só um susto, talvez, e ela... Não é isso? Exatamente, perfeito. Exatamente. Posso falar? Pode? Quem? Nesse Oi, caso, a minha pressão é 10 por 6, 11 por 7, normal, de boa. Quando meu sobrinho faleceu, a minha pressão foi 18 por 14. Mas foi por motivo emocional. Então, assim, sobe por motivo emocional, não é isso? Sim. Sim. Pode ser. Aí, essa é a diferença, vejam. Só porque em momentos, ou seja, eventualmente, em alguns episódios, a pressão está mais alta, não significa que você é uma pessoa hipertensa. Porque uma pessoa hipertensa precisa ter sempre, continuamente, ao longo do tempo, pressão alta. Eu vou falar números mais para frente, mas só para vocês entenderem. Professor, ainda assim está turvo para mim. Não consegui entender muito bem essa história de pressão se elevar em momentos, não. Dá exemplo para mim? Na hora. Um exemplo. Quando a gente vai fazer exercício físico, nossa pressão precisa aumentar obrigatoriamente. Por quê? Porque os nossos batimentos começam a acelerar e o nosso corpo precisa de mais nutrientes. O que o coração faz? Aumenta, né, o sangue, dispara, e essa pressão aumenta, porque aí tem que chegar mais nutrientes nos nossos músculos para que a gente consiga, então, fazer o movimento e tudo mais. Um outro exemplo, como a Valdirene disse, né? No caso dela foi questão emocional, mas é que ela ficou triste, né? Ficou muito abalada com a notícia que perdeu o sobrinho. Mas também pode acontecer quando a gente fica muito estressado. Não sei se alguém já passou por esse tipo de situação, mas ficar muito nervoso, muito irritado, estressado, também pode fazer com que você tenha um aumento aí da sua pressão. Um outro caso que também pode acontecer, né? Às vezes, quando a gente estava na faculdade, em algumas situações, os professores faziam simulações e aí tinha uma pegadinha, né? A gente tinha que aferir a pressão do paciente. E aí, se você já chegasse e aferisse e desse, sei lá, 14 por 9, um exemplo, e você admitisse que a pessoa era hipertensa, você perdia ponto. Por quê? Porque antes de você aferir a pressão, tinha que fazer algumas perguntas para ver porque talvez aquela pressão alta, né, ou número maior, poderia simplesmente ser o resultado de alguma atitude que a pessoa teve um pouquinho antes de medir. Ou seja, a pessoa pode ter ido, né, até o hospital andando, ou pode ter ido correndo. Às vezes ele perdeu o ônibus e foi correndo e a pressão vai lá em cima. Às vezes ele comeu alguma coisa, tomou um cafezinho, sei lá. Às vezes estava com vontade de ir no banheiro, fazer xixi. Por quê? Quando a gente está com vontade de fazer xixi, tem maior quantidade de líquido no nosso corpo, isso faz com que a pressão se eleve. Então, assim, são vários pontos que a gente tinha que observar antes, tá? Então, e vai ter vontade, né, de fazer xixi, também aumenta a pressão, enfim, tomar um cafezinho, fazer exercício físico, e muitas outras coisas. Aí... Professor, com licença. Perdão? Geralmente, sou eu, Valdirene Henriqueta Tagarela. Opa! E aí, Valdirene? Geralmente, quando a pessoa já é hipertensa, 14 por 9 é o normal para eles, né? Perfeito. Sim, é o normal. É o que a gente geralmente encontra, tá? Mas isso não significa que é uma regra. A gente vai ver no decorrer da aula que a gente não pode se prender muito a números. Por quê?
a minha pressão normal, a minha pressão normal pode ser 10/6 e talvez a sua seja 12/8, por exemplo. Então, a minha pressão alta, quando acontecer, vai ser provavelmente diferente da sua. Mas sim, normalmente é 14/9 que é a pressão alta. Que a gente fala. Porque eu já convivi muito com pessoa hipertensa, né? É isso mesmo. E aferir a pressão, no caso é 140/80 que fala, né? 140/90? Por 80, por 90. Isso. 140 porque por 90 significa milímetros por mercúrio, né? Milímetros de mercúrio. A gente vai falar mais pra frente. Mas é exatamente isso, Claudirene. Muito bom. Se a minha ficar 12/8, eu passo mal. Então se a sua ficar 120/80 milímetros de mercúrio, você passa mal, é isso. É porque ela varia, né? É individual. Então, você tem que ver quais são os seus níveis habituais. Então, olha, habitualmente, ou normalmente, a minha pressão é isso aqui, é 12/8. Então, é isso. Mas muito bom. Obrigado, viu? Obrigada eu. Imagina. Pode acontecer também da pressão baixar, tá? E aí, eu trouxe aqui só alguns exemplos rápidos pra gente. Olha, no calor, pode ver quando tá calor, a gente fica cansada, a pressão... Normalmente, o número de pessoas aí que são acometidas por hipotensão, né, pressão baixa, no calor é muito maior. O cansaço pode também fazer a nossa pressão baixar, tá? Quando a gente está deitado, vou pegar de novo aqui a nossa colega. Eu tenho que dar um nome para ela também. Ó, imagina, você está lá deitadinho, na cama, de boa, e aí, de repente, a sua campainha toca. E aí você lembra que é o padeiro que foi deixar a rosca na sua casa. Aí, o que você faz? Você fala, caramba, a campainha tocou. Você está deitadinha, na boa. Você já levanta rapidamente para poder atender a porta. E aí o que acontece? Olha, quando você... vocês conseguem ver? Eu vou deixar mais perto assim. Quando você está deitado, repare, o sangue, por causa da gravidade, tende a ficar mais para baixo. Então, imagina, o seu sangue está tudo aqui. Tudo. Aí você sai correndo da cama, se levanta rapidamente. O que acontece? O seu corpo, o sangue não está bem distribuído. E aí você, reparem, já aconteceu com vocês? Você está deitado, levanta rapidamente, aí a cabeça começa a doer, você fica tonto, parece que perde o chão. Por quê? Essa atitude, esse fato da gente se levantar, mudar de posição rapidamente, abruptamente, também tem impacto nessa queda de pressão. Por isso, quando a gente vai levantar, tem que procurar levantar sempre com calma, aos poucos, porque senão a gente pode até mesmo sofrer uma queda, né? Imagina, você levanta correndo, e aí como o sangue não está bem distribuído, você pode escorregar e, por exemplo, ou até mesmo desmaiar e bater a cabeça e acabar se machucando, tá? Então, esses são alguns exemplos. Agora a gente vai falar especificamente da pressão alta. O que é essa pressão alta ou hipertensão? É quando, como a gente já falou, o nível, a sua pressão está acima do normal. Lembrando, do seu normal, da sua pressão habitual, tá? Quando isso acontece, aí sim você tem um caso de hipertensão. Então, ponto 1, a pressão está acima. Ponto 2, com o tempo você verifica que realmente aumentou. Então, não é estar 14/9, por exemplo, um dia da semana. É estar 14/9 todos os dias. Então, por isso que diagnosticar a hipertensão é só um médico e depois de exames, tá? Que vai realmente falar para você que você está com pressão alta. Então, não é um dia, na verdade, é um acompanhamento feito pelo médico, tá? Um acompanhamento onde o pessoal vai medir várias vezes a sua pressão e constatar que frequentemente, continuamente, todos os dias, a sua pressão, por exemplo, está 14/9, tá? É importante dizer que a hipertensão se configura em um grave problema de saúde no Brasil, né? No Brasil e no mundo, tá? E aí, eu trouxe aqui um dado muito interessante.
Quando a gente fala em adultos, tá? Em média, 32% de adultos têm hipertensão ou pressão alta. Imaginem aí, 32%, ou seja, de cada 10 pessoas adultas, 3 têm, em média, pressão alta. Quando a gente fala de indivíduos ou pessoas de 60 a 69 anos, isso já passa para 50%. Ou seja, de 10 pessoas que tenham entre 60 e 69, né, anos, de 10, 5 têm pressão alta. E quando a gente passa para a faixa etária aí de 70 anos, aí 75% dessas pessoas já têm pressão alta. Então, vou traduzir. A cada 10, 7 pessoas, em média, que tenham aí pelo menos 70 anos, têm pressão alta. Números realmente, assim, chocantes, né? Bom, então, qual que é o problema? A hipertensão, ela tem vários problemas, na verdade, né? Um deles é que, normalmente, ela é silenciosa. Aí que está o pulo do gato. Ela não alarma. Quando a gente vai se dar conta, aí, normalmente, entre aspas, já está tarde, no sentido de que já era. Ela já se instalou, né? A pessoa já foi acometida, e aí já era. Continuamente, essa pressão vai ficar, por exemplo, em 14/9. Então, quais são os sinais e sintomas? Bom, ela é silenciosa. É traiçoeira, você não percebe, tá? Mas ainda assim, pode ser que em alguns casos, né, você tenha alguns sintomas, alguns sinais que podem indicar uma pressão alta, tá? E quais são eles? Dor no peito, vou falar aqui, tá? Dor no peito, dor de cabeça, tontura, zumbido, fraqueza, falta de ar, sangramento nasal, tá? Visão embaçada, mas importante, nem sempre isso aqui aparece, tá? Normalmente ela é silenciosa e é traiçoeira. E qual que é o problema da pressão alta? Ela é tão violenta que, com o passar do tempo, lembra que ela é ao longo do tempo, ela vai causando prejuízos para as nossas veias, vai todo, enfim, do nosso corpo todo. Então, ela causa prejuízos aí para o nosso coração, para os olhos e para tantas outras partes do nosso corpo. Quais são, então, professor, os fatores de risco para essa doença? Eu trouxe aqui alguns, tá? Acho que são os principais. Vou falar aqui para a gente poder fazer a dinâmica. Bom, genética. Se alguém da sua família tem, como é o meu caso, né? Por exemplo, eu tenho, a minha mãe é hipertensa, a minha avó é. Genética. Normalmente, se alguém na família tem, se seu pai, a sua mãe, provavelmente, né, você tem mais chance de ter também. A idade, é lógico, como a gente viu, né, no exemplo que eu dei acima, também é um fator de risco. Quanto mais velho, como a gente viu, mais chance você tem de ter pressão alta. A etnia também, né, ou seja, alguns estudos, algumas pesquisas têm mostrado que as populações negra e asiáticas estão mais sujeitas aí a serem acometidas por essa condição de saúde que é a pressão alta. Aí, além disso, né, obesidade, poluição, estresse, sono irregular, bebida, colesterol, tabagismo, alto consumo de sal e muitos outros fatores de risco, tá? Então percebam, essa doença ela é multifatorial. Ou seja, muitos fatores podem levar o indivíduo, né, a pessoa, a ter a pressão alta. Eu trouxe aqui algumas complicações, tá? Por exemplo, quando uma pessoa tem pressão alta, ela tem mais chance de ter infarto, AVC, insuficiência renal, tá? E aí também, é lógico, os vasos, né, ou seja, as veias, vão, com o passar do tempo, ao longo do tempo, sendo destruídos por conta dessa pressão alta. Que tratamento podemos adotar, então, para essa situação? Como eu falei, o tratamento, né, está voltado para o casamento de medicamentos e atitudes benéficas, atitudes adequadas. Que é aí que o paciente tem que tomar, né, para melhorar.
Basicamente, os medicamentos voltados aí para pressão alta, o que eles fazem? Professor, Oi. professor, no caso seria assim uma nova mudança, um novo estilo de vida, né? Eu vou dar usando uma boa alimentação, exercício físico. Isso. E alegria na vida, né? Você sabe que pode parecer até gozado, né? Mas o que você falou agora, alegria, isso é muito importante. Uma das recomendações é justamente essa, lazer. Por que lazer? Lembra que o estresse é maléfico ou maligno? Que o estresse complica e pode te levar a ter pressão alta? Ora, o contrário do estresse é você estar relaxado, estar de boa, estar tranquilo, estar feliz. Então, realmente, muito bom, Ana. Excelente observação. Obrigado. Bom, vamos lá. Então, basicamente, o que os medicamentos fazem quando você tem a pressão alta? Os medicamentos abaixam essa pressão, tá? E aí, o que a gente pode fazer, além de tomar remédio? O que o paciente pode fazer? Anotem aí, que é aqui que eu vou precisar de voluntário, tá? Anotem. Exercício físico, é lógico que precisa ser bem orientado. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente se exercita, a pressão aumenta? Então, essa pessoa que tem pressão alta, né, ou hipertensão, precisa fazer exercícios orientados. Ou seja, existem profissionais, por exemplo, um educador físico, que pode ajudar, né, que vai conseguir traçar um plano para você, hipertenso, para que você consiga desenvolver, fazer essas atividades físicas, para que não prejudique mais a sua saúde. Ué, professor, é meio contraditório. Se exercício físico aumenta a pressão e eu quero abaixar a pressão, por que eu vou fazer exercício físico? Porque, gente, o que acontece? Parece mesmo ser meio contraditório, mas não é. Por quê? Com o passar do tempo, tá? Quando você está descansando, a sua pressão se abaixa. Então, depois de você ter feito o exercício físico, a sua pressão baixa. E aí, imagine esse fator de pressão se abaixando. Ao longo do tempo, continuamente, você vai ter efeitos positivos na sua saúde. Tá? Então, realmente, no ato, aumenta, mas depois vai abaixando e vai controlando, normalizando a sua pressão. Então, por isso que é tão importante a pessoa fazer exercício físico. Além disso, alimentação balanceada, é lógico. Pressão alta? Sal. Acho que tinha alguém falando. Além disso, uma alimentação balanceada tem que ter baixo consumo de sal, de sódio, né? Vocês sabem. Aqui no Brasil a gente consome, né? Muito sal. Isso está muito errado. E o que é importante é a gente também ter aí momentos de lazer, cortar, né? Ou evitar bebidas, tabagismo. Sempre está fazendo aí, né, o controle da pressão, sempre indo no médico, e, enfim, são essas dicas, gente, tá? Só que isso não é momentaneamente, isso é para toda a vida. Pressão alta não tem cura, então é para toda a vida. Você vai ter que realmente, como muito bem colocou a nossa colega, você vai ter que fazer uma mudança no seu estilo de vida, tá? E aí, agora, rapidamente, a dinâmica. Alguém se habilita? Ô, professor, com licença. Oi, no sábado da semana passada, morreu a mãe da minha filha de infarto fulminante, certo? Até aí eu não sei porquê. Ela estava num velório, aí voltou a sentir uma dor no peito e teve um infarto fulminante. Aí hoje está 8 dias, e um amigo, era colega, assim, que fomos criados junto, ele era diabético. Ele sempre fazia caminhada de manhã e à tarde. Quando eu estava chegando quase perto, assim, uns 200 metros da casa dele, começou a gritar. Desculpa, Valdinei, eu não consegui entender eu não quero morrer. Aí, levaram para UPA, chegou na UPA, morreu. Infarto fulminante. Eu não consegui te ouvir, desculpa. Arterial. Falhou, eu não consegui te ouvir, só essa parte do seu amigo. Falhou. Oi? Eu não consegui ouvir só a parte do seu amigo. Assim, ele tinha diabetes.
Ele tinha diabetes, fazia caminhada de manhã e à tarde com fonezinho de ouvido, né? Aí chegando assim, uns 200 metros da casa dele, começou a gritar muito, gritar muito. Aí falar, não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Aí o dono da academia que estava lá, pegou ele, colocou no carro e levou para a UPA. Chegou na UPA lá, fez massagem, aquela massagem que eu estava falando aquela vez lá, como fazer massagem, que vai ter, né? Reanimação cardiorrespiratória. Isso, e ele veio a óbito. Tá. Isso aí tem a ver com a pressão arterial ou é caso da parte? Existem muitos... na verdade, a diabetes também tem várias complicações, né? Mas assim, ele tinha pressão alta também? Isso eu não sei te informar. Normalmente... perdão, pode falar. Porque igual o caso da mãe da amiga da minha filha, ela tinha. Ela também era um pouco obesa, né? Tá. O que acontece? Normalmente, quando em alguns casos, assim, na verdade, não em alguns, é bastante frequente que a pessoa que tem diabetes, em algum momento também ela vai ter pressão alta. E aí, alguns planos de cuidado traçam medidas ou atitudes, né, que o paciente tem que ter, enfim, algumas coisas que o paciente tem que fazer para tratar das duas doenças. Não que elas sejam iguais, mas elas se apresentam... Oi? Não vi. Achei que você está falando comigo. Mas elas se apresentam na vida do paciente, em muitos casos, da mesma forma. Então, por exemplo, elas acometem algumas partes do corpo, tanto a diabetes quanto a hipertensão, complicam algumas partes específicas do nosso corpo. Então, pode ser que sim, que o que aconteceu com ele tenha sido uma complicação da diabetes. Se ele tiver, por exemplo, se ele tivesse também hipertensão, o que tem muita chance, o que pode ter acontecido basicamente o que acontece no infarto, é que por conta da circulação sanguínea, né, que fica comprometida por causa dessa pressão alta, o coração acaba que ele não recebe sangue, e aí nem oxigenação, e pode acabar tendo aí um infarto. Ou dependendo se no caso dele foi AVC, eu não sei especificamente o que foi. Então, sim, pode ter sido uma complicação da diabetes, mas tem muita chance dele também ter sido aí, né, ter tido esse óbito por conta da pressão alta. Tá bom? Bom, aí agora, alguém se habilita? Alguém se habilita? Professora, eu sou sozinha aqui, não tem como habilitar. Não, você vai ser a parte A agora, você só vai me ajudar. Eu vou ser o neto do idoso, não precisa ter ninguém aí agora não. Ó, eu já até caracterizei, ó, tirei o jaleco. Tá. E aí, o que faz? E vou meter o boné aqui. Ó, eu sou o neto do Carlão, tá? Tá. O neto do cara lá do vídeo. Uhum. E aí, o que aconteceu? Você é a cuidadora do outro turno. Aquele cuidador fanfarrão, ele passa o turno para você, tá bom? Ok. E aí, o Carlão, que é o idoso, ele foi para o hospital porque ele teve uma complicação. Parece que foi complicação por causa da pressão alta. E aí, eu sou o neto e eu vou querer saber de você algumas coisas, tá bom? Certo. Então, vamos lá. Posso te chamar de Ana mesmo ou quer que eu te chame de outro nome? Não, é Ana mesmo, é meu nome. É Ana? Perfeito. Então tá. A gente tá numa ligação aqui, tá bom? Então vai, vou pegar aqui. Peguei até meu celular aqui. Aí, sei lá, chamou. Oi, Ana. Alô? Oi. É a Ana? Sim. Oi, Ana. Aqui é o Ricardinho. Cara, eu tô muito preocupado com meu avô, velho. Meu avô... O que aconteceu? Então, ele foi pro hospital. Eu não sei dizer muito bem pra você. Parece que foi, acho que complicação da... Como é que fala? Da pressão alta. Assim, eu vou te falar, fica aqui entre nós. Tá. Assim, eu andei vendo aquele outro cuidador lá, o Roberto, parece que ele falava que meu avô não precisava largar o cigarro, não precisava parar de beber, que era só tomar o medicamento, enfim. Eu não sei, tá? Eu sou agricultor, pode ver até meu boné aí, ó. Tá vendo? Ok. Sou agricultor, eu não entendo nada. Mas eu acho que lógico, você não é cardiologista, eu sei disso, mas talvez você consiga me ajudar, assim, você consegue passar
algumas recomendações. Realmente, meu avô, é só tomar remédio? Como é que é, Ana? Você consegue? Não, olha, uma coisa muito importante. O outro cuidador deve ter se equivocado, mas uma coisa muito importante é o seguinte: o seu avô fuma? Ixi, parece uma... Tem que parar, ele deve ter, primeira coisa, parar de fumar. Ele tem que, se ele bebe, ele precisa parar de beber, ele tem que ter uma mudança no estilo de vida dele. Primeira coisa, começar a fazer exercícios físicos. Mas... Tá? Eu desconfiava, eu sabia. Sabia não, né? Desculpa, assim, eu imaginava, né? Então, porque é o seguinte, a pressão alta ela é uma doença, ela não tem cura, mas ela tem prevenções, coisas que nós podemos ajudar o paciente a cuidar mais e ter um outro estilo de vida. Rapaz, e com isso ele pode viver bem por muitos anos ainda. Só que ele precisa ter cuidados específicos. Cuidar da alimentação, não comer muito coisas salgadas, ter assim... caminhar todas as manhãs. Mas, olha, uma coisa importante. Tudo isso que eu estou te falando, ele tem que ter acompanhamento médico. Então eu não consigo fazer só eu mesmo, pegar meu avô e levar para maratona lá para... Não, de forma alguma. De forma alguma. Ele não pode correr uma maratona sem ter fazer exames médicos, ver como está o coração. Aí sim o médico vai orientar quantas horas ele pode andar por dia, o que ele deve comer. Ele vai dar medicação. O teu avô vai tomar medicação. Ana. Mas ele vai ter Oi. Não, pode falar. Eu tô maravilhado. Mas se você levar ele ao médico, você vai dar assim um novo estilo de vida para o seu avô. Caramba. Nossa, perfeito. E eu vou te falar, desse jeito aí eu acho que ele vai ficar até mais feliz, tá? Que ele andava estressado. Vai saber se isso também não tem alguma coisa a ver. Sei lá. Sim. Dê momentos de alegria pro seu avô. Não precisa ser uma maratona, mas você pode dar momentos de alegria pro seu avô. Tá bom. Ana, obrigado. Eu vou ter aqui que o povo chegou aqui, que nós estamos vacinando uns gado ali. Eu tô na fazenda aqui. Depois eu te ligo mais tarde, então. Mas obrigado, me esclareceu. Já vou passar o recado para minha mãe e depois eu vou conversar, eu ou alguém da família vai conversar mais sério com o Roberto. Tá? Tá bom. Obrigado, Ana. Um beijo. Nada, professor. Outro, tchau. Tchau. Ana, parabéns. Muito bom. Show. O que eu notei? Eu tenho pouco tempo, tá? Mas eu vou falar rapidinho. O que a sua jogada no início, quando você falou, ele deve ter se equivocado, foi perfeito. Uma atitude muito profissional, você não denegriu, embora a gente saiba que o cuidador estava, né, o que ele está fazendo com o idoso não é correto e tudo mais. Mas você não denegriu a imagem dele e falou, olha, eu acho que ele se equivocou, mas essa é a solução, ou a gente pode caminhar por aqui, pode ser que isso aqui dê certo e tudo mais. Excelente. Muito, muito bom, Ana. Parabéns. Tá? Obrigado. Rapidinho. Eu que agradeço, professor. Obrigado. Agora a gente vai... Lógico, eu vou tirar aqui o boné. Não reparem o cabelo bagunçado, não. Só para... Aí. Que é importante. Agora a gente vai falar de hipotensão. Hipo, é lógico, é o contrário de hiper. Tá? Basicamente, o que é, pessoal? É a pressão baixa. Novamente... é quando ela está mais baixa do que o habitual. Vou dar um exemplo particular. A minha irmã, a pressão dela é 10/6. É normal, a pressão dela é isso. Se a minha ficar 10/6, vai dar ruim, como diria o pessoal. Tipo assim, provavelmente eu vou passar mal, eu vou ficar... Enfim, eu vou precisar de ser socorrido e tudo mais. A da minha irmã não, a dela é 10/6. Full time, como o pessoal fala, né? Ou seja... sempre, continuamente, ao longo do tempo, é 10/6. Então, pressão baixa é quando o seu nível habitual de pressão arterial está mais baixo do que o normal. Professor, o que acontece, né? Quais são, aí, então, os fatores de risco para que eu possa ter essa pressão alta? Gente, muitos. Vou citar alguns. Desidratação. Aí você vai falar assim... professor, desidratação não tem nada a ver. Lembra que eu falei para vocês do xixi?
que quando a gente está com vontade de ir no banheiro, a nossa pressão se eleva por causa da hipervolumemia, ou seja, a grande quantidade de volume, o volume de líquido que está dentro da gente. Então, assim, quando você está desidratado, né, ou desidratado, existe uma menor quantidade de líquido dentro de você, tá? Então, sim, também é um fator de risco. Jejum, pessoal que faz jejum prolongado também é um fator de risco. Medicamentos para hipertensão. Ai, professor, de novo outra coisa que não tem sentido. Tem sentido, por quê? Qual que é o papel do medicamento para hipertensão? É baixar a pressão. Mas se a minha dose de medicamento para baixar a pressão, né, está muito alta, consequentemente, a pressão vai abaixar muito. Entenda? A pressão está alta. Eu tomo uma dose cavalar de medicamento que vai diminuir a minha pressão. Como a dose é muito alta, a pressão vai cair muito. E aí eu vou poder, apresentar, né, hipotensão. Aí pode acontecer também, como eu falei, quando a gente fica muito tempo em pé, o sangue fica mais nos membros inferiores, panturrilha, perna, coxa, e aí pode, entre aspas, né, faltar sangue no nosso cérebro, a gente fica desorientado e pode cair, tá bom? Então tem muitos fatores de risco. Gravidez, a gravidez também, normalmente quando a mulher fica grávida, isso também é um fator de risco para hipotensão, tá? Enfim, e outras inúmeras aí situações ou exemplos que a gente pode usar de fator de risco. Lembrando, a pressão pode ser baixa, é normal para algumas pessoas, as pessoas até convivem bem com isso, mas se tiver um pouquinho mais baixo do que o seu normal, pode dar algum problema. Quais são os sintomas? Desânimo, falta de força, náusea, vômito, fraqueza, a vista fica escura, fica turva, a gente fica pálido, fica sonolento, a boca fica seca, a gente pode ficar, entre aspas, tá? Mais mole, tá? Fica mais brocochô, mais xoxo, e aí, consequentemente, a gente tem mais chance de cair também e sofrer um acidente. O que a gente tem que fazer quando uma pessoa apresenta pressão baixa? É lógico, vocês viram que são muitas causas também, então a gente tem que tratar de acordo com a causa, tá? Mas, normalmente, a pessoa quando está com pressão baixa, ela fica de acordo com aqueles sintomas que eu falei. Aí, eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui rapidinho. Professor, só alguma coisinha rápida. O pessoal costuma dar Saldisk para aumentar a pressão, isso é certo? O senhor já ouviu isso? Resolve, mas não é a medida imediata que você tem que tomar. Por quê, professor? Quando você coloca sal, normalmente é aqui, ó, embaixo da língua, que o pessoal coloca, né? O sal, qual que é o papel dele? Ele vai cair na corrente, vai liberar um hormônio, esse hormônio vai fazer com que essa quantidade de líquido no seu corpo se retenha. Ou seja, em outras palavras, você vai eliminar menos líquido. Se você elimina menos líquido, se sai menos líquido do seu corpo, o que acontece com a sua pressão? Se eleva. Entretanto, esse processo demora muito. Imagina, tipo assim, até que tudo isso aconteça, não dá tempo. Você precisa agir mais rapidamente, mais prontamente. Então, sem contar aqui, imagina, o seu paciente é hipertenso. Aí, como ele está tomando muito medicamento de hipertensão, caiu a pressão. Aí você vai e coloca sal na boca dele, pode dar problema. Pode dar problema sério, tá? Então, assim, não, funciona, mas demora um pouco mais para funcionar e tem medidas que você consegue, assim, mais rapidamente restabelecer a frequência. Eu vou passar algumas aqui. Ok. Obrigado, tá, Ana? Vamos lá. Professor, deixa eu passar aqui rapidinho para vocês esse vídeo. Gente, desculpa É muito simples, mas vocês conseguem ver aqui a tela? Uma mangueira? Perfeito, vamos lá. Só simbolizando de um jeito simples, muito rudimentar, tá? Mas só para vocês verem como que uma forma da gente
fazer uma analogia com o nosso corpo. Essa mangueira aqui que eu estou segurando pode ficar as veias do nosso corpo, por exemplo, e a água que sai daqui seria, então, o sangue, tá? E o que é a pressão? A pressão é justamente essa velocidade, vamos dizer assim, né, que é aplicada, essa força que é aplicada para que, então, a água, que no caso aqui, né, que é o nosso sangue, né, que a água consiga passar aí por dentro da mangueira, que seria, então, as nossas veias, tá bom? Então, por exemplo, se vocês, por exemplo, a pessoa está com hipotensão, pressão baixa, tá lá embaixo. Por que tomar água aumenta a pressão? Por que eleva a pressão? Vou mostrar para vocês, ó. Percebam. A água aqui tá pouquinho, ó. Pouquinho. Aí, vejam. Quando a pessoa ingere líquidos, que uma das recomendações, né, é ingerir quantidade de líquidos e tal, olha o que acontece. Vejam. A água tem que passar pela mangueira, tá? Como está entrando mais água, a água que percorre a mangueira tem que passar de forma mais rápida. E aí, então, o que acontece? Aumenta a pressão. Entendeu? E quando a gente toma água, tá, em caso de pressão baixa ou hipotensão, a pressão se eleva. Entenderam? Então é isso. O exemplo é muito simples, mas é isso, né? Você tem as veias e quando você aumenta a quantidade de líquido, como tudo tem que ficar circulando, se você aumenta a quantidade, automaticamente essa força que é aplicada precisa aumentar também, para que esse método, né, para que isso aconteça da forma mais rápida possível. Então, professor, meu paciente está aqui, pressão baixa. O que eu posso fazer? Mais rápido do que colocar um sal debaixo da língua, Ana, por exemplo, você dar líquidos para esse paciente. Você oferece líquidos para ele. Lógico, ele também não vai tomar aqui, deixa eu ver se uma garrafa de água de uma vez. O ideal é que ele toma aos poucos, né? Que ele tome aos poucos, e aí a sua, então, pressão vai se restabelecer aos poucos. Professor, o que mais? O que eu preciso fazer com o paciente? Uma outra medida é você deitar a pessoa de barriga para cima, com os pés elevados. Tá? Eu vou mostrar para vocês uma imagem e aí vocês vão entender melhor. Então tá assim, professor, a pessoa tá ali, tá com pressão baixa, o que eu faço? Oferece água para ele, tá? Para que ele consiga, então, aumentar essa quantidade de líquido dentro do corpo, a pressão se eleva. O que mais? Afrouxa a roupa, tira acessórios, tá, que o paciente tem. Enfim, deixa o ambiente mais ventilado, tá bom? Também o que você pode fazer? Deita a pessoa e coloca os pés dela em cima da cadeira. Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Lógico, também, depois, quando você faz isso, aos poucos a pessoa vai voltando ao normal. Se você já teve pressão, a sua pressão já caiu, você sabe que é isso. Normalmente é rápido. É só até mesmo que esse fluxo se restabeleça e aí você fica normal. Também você pode pôr a cabeça entre as pernas. Eu vou mostrar algumas imagens também. E é isso. Então, assim, gente, basicamente, o que você faz? Oferece líquido para a pessoa, tá? Deita ela de costas, né, de barriga para cima, coloca os pés na cadeira, tira o aglomerado, né, pessoas que ficam em volta ali, porque o ar tem que circular para essa pessoa ficar tranquila e aí para que ela consiga respirar melhor, para que ela consiga se acalmar. Depois que a pessoa já então voltou ao normal, tá ali, tá melhor, você pode oferecer um chazinho para ela, pode oferecer uma bolacha, água e sal e tudo mais, tá? E sempre faça isso num lugar arejado, né, ventilado, e não num lugar quente e abafado, porque isso aí faz a pressão cair cada vez mais, tá? Por conta do horário, acho que a gente não vai conseguir fazer, mas eu vou mostrar mesmo assim na minha apresentação, tá? É rápido aqui. Era algo bem simples, vocês vão ver que
que era para o pessoal fazer, o voluntário, a gente pode até fazer na aula que vem, qualquer coisa, na primeira, já de início, que é rapidinho. Olha, o que era para a pessoa fazer era isso aqui, ó. Vejam. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Calma aí. Aqui. Vocês conseguem ver a minha apresentação de PowerPoint? Ótimo. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Opa. Isso aqui eram algumas observações, ó. Sal debaixo da língua não. Calor excessivo pode fazer também a pressão baixar. Hipotensão postural, que é quando a pessoa se levanta rapidamente ou muda aí de posição rapidamente, abruptamente, aí essa pressão então pode cair. E aí o que eu ia pedir para alguém fazer, com alguém aí, né, da casa, era simplesmente fazer esses 3 passos aqui, ó, rapidinho, tá? Hoje não vai dar tempo, a gente faz qualquer coisa na aula que vem. Mas só as imagens eu acredito que já sejam suficientes para você saber, ó. Olha, tá vendo aí? A moça tá com pressão baixa. Professor, eu não tenho cadeira aqui. A pessoa desmaiou, sei lá, no centro de Ribeirão. Calor infernal, desmaiou, não tem nenhuma cadeira aqui por perto. O que eu faço? Deixo a pessoa no chão? Não. Existe forma, né? Uma forma de você fazer isso é como o jovem aí da foto está fazendo. Reparem, sempre as pernas acima do coração e da cabeça, para que o sangue, então, saia das pernas e chegue mais rapidamente ao coração e à cabeça. Mas isso aqui se você não tiver cadeira, mas o ideal é isso aqui, ó. Uma cadeira, e aí você leva os pés sempre de costas para o chão, barriga para cima, e logo já restabelece a pressão. Tá bom? Voltando, você pode oferecer um chazinho, uma bolachinha, e aí tá tudo certo. Se ficar mais de 15 minutos, se não melhorar, anotem isso, se não melhorar em até 15 minutos, tem que correr para o hospital, que pode significar alguma outra coisa mais séria. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Hoje a aula foi bem proveitosa mesmo, bem legal. Por favor, eu gostaria de agradecer, né, a presença de todo mundo, de vocês e tudo mais. Quem ainda não se inscreveu, que possa se inscrever, fazer aí a sua inscrição, colocar o nome aqui certinho no completo e tudo mais. Só uma pergunta, professor. Oi. No caso, quando a pessoa tem a pressão baixa e a glicemia também é baixa, o que deve ser feito? É basicamente a mesma coisa que você tem que fazer. Isso chama hipoglicemia, que é quando você tem hiperglicemia e hipo, que é a quantidade menor de glicemia no sangue, né? No corpo da que eu tive muito isso na minha gestação. O que acontece? Na hipoglicemia também, os procedimentos são parecidos, mas quando você come, normalmente você joga comida, né? Você manda comida para o seu corpo, e aí o açúcar vai ter que aumentar no seu sangue. Obrigatoriamente a glicemia aumenta, melhor dizer assim, né? A glicemia aumenta porque você jogou alimento no seu estômago, vai. E aí essa glicemia tende a aumentar. E a hipoglicemia tende a ir embora. Mas os sintomas são parecidos. Os sinais também. Tá? Tá certo. Muito obrigada. Imagina, Rogério. Pessoal, obrigado. Se vocês tiverem dúvidas, a gente pode discutir no início da aula que vem, não tem problema, tá bom? Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Novamente da professora Pamela. Obrigado pela sua presença. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, vão pensando aí no nome do nosso colega. Lembrando que vai ter um prêmio top. Eu ainda não posso divulgar, não estou autorizado. Mas em breve vou poder divulgar para vocês o prêmio e vai ser muito bom. Eu tenho certeza. Quando que a gente vai poder falar o nome para ele, professor? Já anota aí. Eu só preciso da autorização aqui Porque assim, está em aprovação ainda o questionário que a gente fez. Assim que aprovado, eu disparo para vocês. Mas já deixem aí anotados os nomes, né? Se você tiver mais de um, deixa aí os nomes anotadinhos para você depois, quando chegar, né, a possibilidade, você já manda e vai concorrer a um prêmio top. Lembrando, não só mandar o nome, né? Mas você também tem que ter presença nos formulários. Desculpa, nos workshops.
85% de presença nas nossas aulas, tá bom? Bom, gente, obrigado. Quinta-feira a gente vai discutir um tema muito top, que esse cuidador aí se encaixa perfeitamente, talvez, né? Que você tem certificado, tem diploma, tem formação, mas nunca é convocado para uma vaga. É reprovado em toda entrevista. O que será que pode estar acontecendo? Será que você pode estar cometendo alguns erros e tudo mais? Então, fica atento, a aula vai ser boa também, vai ser bem legal. E acredito que vocês vão participar muito também. E se der tempo, a gente até faz um bate-pronto. A gente pode, de novo, simular. Eu posso ser um outro personagem e alguém aí pode ser um entrevistando, tá bom? Ou entrevistado. A gente pode trocar figurinha também. Eu posso ser o cuidador, sei lá, e você ser a pessoa que vai me entrevistar. Tá bom? Gente, obrigado. Obrigado mesmo. Tá muito bom. Obrigado pela presença de vocês. Qualquer coisa, é só nos chamar. Eu vou mandar no grupo lá para vocês o link para vocês preencherem, avaliarem a nossa aula e darem novas sugestões de temas futuros. Tem que preencher para poder garantir a presença. Show! Obrigado. Eu não consegui fazer na outra vez, tem problema? Oi? Eu não consegui preencher o relatório outra vez. Não, manda aqui, Lucas, manda aqui para nós. Manda nesse aqui, professor. Não, eu vou mandar aqui agora, ó. Pera aí, então. Okay. Eu vou mandar para vocês. Obrigada, gente. Professor, quando que vai sair os outros vídeos da aula passada? Eu queria salvar. Eu não consegui salvar o outro. Não conseguiu? Vamos fazer assim, ó. Eu vou mandar lá no grupo um link. E aí vocês, é só clicar no link e você vai baixar tudo, todo o material. Pode ser? Pode. Obrigada. Tá bom? Imagina. Obrigado, gente. Eu vou mandar para vocês agora. Obrigada. Um abraço. Fiquem com Deus. Deus também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cadê? Pronto, eu mandei lá para vocês o link. Tá aqui no bate-papo do Zoom e vou mandar lá no WhatsApp agora também. Obrigado, gente. Beijão. Tchau. Ia dar 5 horas, não deixa eu. 50? Você tá pensando?